questionamento, Beto, é assim, ó, nos últimos anos, né, principalmente com o advento do LED, surgiram muitas inovações em produtos, conceitos e aplicações, né? No tocante a cores, o que você destaca com a evolução? Quando a gente fala de cor, né, em evolução de cor nesses últimos tempos com o LED, a gente pode citar três pontos principais. O primeiro ponto principal foi porque o LED trouxe a eletrônica de uma forma tão forte para a iluminação arquitetural como a gente nunca teve na história da iluminação. E isso foi realmente um avanço no sentido do que a gente pode ter em volta, né, da luz, né, como apoio para a gente trabalhar a luz de forma muito interessante. Hoje, por exemplo, a gente tem sistemas de controle de iluminação por celular, né, que a gente fala com a Alexa, com o Google Home, né, e acho que a Siri ainda não fala com esses sistemas, aqui no Brasil, pelo menos, né. Mas hoje, por exemplo, a Alexa já fala até português, né, então você comanda a iluminação da sua casa por Wi-Fi. Se você tiver na tua casa de praia, você comanda a iluminação da sua casa na cidade. Onde você estiver no mundo, né, você consegue controlar, né? E isso já é a internet das coisas, né? O IoT que está entrando de forma forte, mas isso é só um dos aspectos que a eletrônica trouxe para a iluminação. Queria ressaltar, mais ou menos há uns 10 anos atrás, né, a questão da iluminação com RGB, né, com controle de RGB, que está relacionado realmente a cores, né? A gente teve Bom, para quem não sabe, o RGB, controlar a iluminação por RGB é controlar as três cores primárias, né? O vermelho, o verde e o azul. Então, você vai dosando a intensidade de cada cor para produzir uma cor resultante diferente, né? A gente fala que a gente consegue atingir até 16 milhões de cores com RGB, hoje com LED. Mas, na verdade, o olho humano nem consegue perceber 16 milhões de cores, né? Mas, teoricamente, a gente conseguiria produzir. E foi um momento assim interessante a entrada do RGB, porque eu lembro aqui, não sei quem conhece São Paulo, se andasse na Marginal Pinheiros, por exemplo, você ia ver a ponte estaiada mudando de cor à noite, aí você olhava para o lado esquerdo, tinha um prédio de uma seguradora bem famosa, todo com a fachada toda vermelha. Aí chegava o primeiro viaduto, era Outubro Rosa, estava rosa, ou seja, virou um carnaval de cores, isso, né? E acabou ficando um pouco over esse uso de RGB de forma mal pensada, né? Então, por que eu estou destacando? Porque essa experiência ruim foi muito importante para as pessoas perceberem a importância que tem estudar bem a aplicação de luz colorida em projeto, né? Quando a gente não estuda bem essa aplicação de luz, porque a luz em forma de radiação, ela pode produzir, a luz colorida pode produzir diversos efeitos que a gente não imaginou, né? Então, assim, eu cito o RGB porque foi muito importante para as pessoas aprenderem a importância de estudar o uso da luz colorida nos espaços, na arquitetura, fachada e tudo mais. Eu cito bastante no meu curso a questão do pessoal que ilumina jardim com luz monocromática verde, né? Realmente, se eu pensar nas folhagens verdes, você com a luz verde você vai ressaltar ainda mais as folhagens verdes, né? Só que o jardim é feito de muito mais cor. Então a gente tem lá amarelo, vermelho, e se você projetar uma luz monocromática, você vai banhar essas outras cores, né? Você vai pintar essas outras cores com essa cor da luz que você está projetando. Então, assim, eu, pelo menos assim, acho esse uso de luz verde indiscriminado de jardim um erro muito grave, né? Porque você perde toda a contemplação de cores do jardim. Tem eu, por exemplo, cito muito o caso de caule, né? Existem caules de árvores que são lindos, né? E se você projetar uma luz verde, você mata toda a tonalidade da madeira, né? Da diferença de nuances da madeira. Então, assim, não que eu estou pregando não utilizar cor na arquitetura, mas saber utilizar. Por exemplo, se a gente falar de um projeto de um bar, de uma casa noturna, você pode, na área do bar, né, das bebidas, colocar uma cor diferente. Você vai criar um atrativo para as pessoas irem em direção ao bar, né? Você vai chamar atenção para um design específico daquela arquitetura, né? E talvez até aumentar o faturamento, né? Porque quando você chama atenção, você vai gerar mais volume de pessoas e vai talvez até aumentar o faturamento.
Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a utilização de cor nos espaços, estudar bem a reação que essa cor vai ter nas texturas e nos pigmentos, e estudar a reação que os indivíduos vão ter, né, que o ser humano vai ter percebendo essa cor na reflexão, tá? Porque a gente realmente não enxerga a luz, né? A gente enxerga a reflexão. Isso que interessa, é qual o resultado da projeção dessa luz que a gente vai ter no pigmento, né? Então, isso tem que ser estudado. Então, assim, eu gosto de citar a questão do RGB, porque foi um aprendizado pelo erro, né? Então, a gente realmente aprendeu a utilizar cor de forma mais pensada nos projetos. Depois, assim, de mudança importante do LED, já cito a evolução da luz branca mesmo, né? A luz branca, quando o LED começou, ela tinha uma reprodução de cor muito ruim, né? A gente chegava a ver lâmpadas ou luminárias com 60 de reprodução de cor. Era um índice muito baixo. E o LED entrou de forma muito abrupta, né? Quando a gente tinha a iluminação das lâmpadas halógenas, que tinha uma reprodução, teoricamente, de 100, né? Por que eu falo teoricamente? Porque hoje já se fala que a reprodução das lâmpadas de filamento não é 100, né? Porque o espectro azul é muito baixo. Então, é questionável essa história da reprodução de cor ser 100 de uma lâmpada halógena. Mas era uma ótima reprodução de cor, principalmente nos tons quentes, né? Os tons avermelhados. E quando o LED entrou, foi um choque, né? A gente viu muito arquiteto, designer de interiores, né? Torcendo o nariz para o LED. E recentemente, né? A gente pode falar que foi coisa recente, de 3 anos para cá, até com a certificação das lâmpadas de LED, a coisa começou a melhorar, tomou um outro vulto a favor do LED. Hoje a gente tem produtos de LED com IRC em torno de 90, um pouco mais até, né? Então hoje o LED a gente consegue já utilizar de forma bem mais consistente na arquitetura, com uma reprodução de cor muito mais fiel, né? Isso realmente a gente deve à certificação do Inmetro, apesar que a certificação do Inmetro ela é muito simplória ainda, e o que é importante assim, a gente comentar que as fábricas, né, os importadores, já estão fazendo produtos acima do que essa especificação do Inmetro, em termos de qualidade de luz. Isso é muito importante também. E a gente vai falar um pouco mais para frente de reprodução de cor, temperatura de cor, vai falar um pouco mais, aí eu vou explicar um pouco melhor isso também. E como terceira mudança importante, e eu considero assim tão importante quanto essas outras, uma mudança conceitual nos projetos de iluminação. Quando eu comecei a fazer projeto, realmente há 35 anos atrás, né, estagiário de uma empresa de iluminação, a gente tinha 2 focos no projeto, que era atingir os níveis de iluminância nas superfícies, né, nas áreas de trabalho, por exemplo. Então, a gente fazia cálculos ponto a ponto, né, que eram chamados, né, tudo trigonometria, né. E a segunda preocupação era valorizar formas da arquitetura. A gente só tinha essas 2 principais preocupações em projeto, a gente não ia muito além disso, né. E, recentemente, já de 5 a 6 anos para cá, surgiu, você vê, já é no período do LED, né? Surgiu um termo que se fala bastante ainda hoje, que é Human-Centric Lighting, que é você desenvolver projeto pensando no ser humano, né? Pensando na pessoa. E hoje a gente vai até mais além do que o Human-Centric Lighting, que a gente realmente projeta pensando na individualidade de quem vai frequentar o espaço. Eu não sei dizer precisamente o que chegou primeiro, né? Se foi a evolução das lâmpadas ou a evolução dos projetos fez os produtos melhorarem. Mas hoje eu falo que, pelo fato de a gente estar cada vez mais preocupado com o ser humano, né, no sentido individualista mesmo ali dos projetos, individual dos projetos, isso está trazendo uma evolução de produtos ainda maior, tá? Quando a gente fala em projetar pela individualidade, é uma coisa muito complexa, né? Porque você pode, por exemplo, trabalhar com fotofobia, né? Eu tenho um cliente que a gente está fazendo um projeto que eu tenho que dimerizar tudo na casa dele, tudo. Assim, foi um choque para mim. Eu percebi que ele tinha olho claro, mas eu não percebia fotofobia que ele tinha de forma tão aguçada. No primeiro ambiente que eu fiz na casa dele, porque era uma casa já pronta, a gente foi fazendo aos poucos,
foi um home, e a hora que eu coloquei uma luz indireta, né, não coloquei nenhuma luz direta, ele achou muita luz. Eu falei, poxa vida, eu não estou achando muita. Aí fui lá, coloquei uma gelatina na luminária, ele ainda achou muita luz. Eu falei, então a gente vai ter que trabalhar com dimerização, né? Então, assim, existem vários fatores individuais. Outro fator, por exemplo, que a gente analisa muito é a história pregressa, né, a cultura de iluminação que a pessoa tem. Isso é um fator hoje que a gente analisa de forma muito acentuada em projetos, né? Por exemplo, se a pessoa tiver, a gente vai falar de temperatura de cor mais para frente, mas se a pessoa tiver uma cultura muito forte de utilizar lâmpadas de temperatura de cor branca fria, né? A pessoa ilumina a casa dele com 6.000 kelvins, com 6.500 kelvins, existe aquele conceito que a gente fala que a luz branca quente relaxa a pessoa, né? Pô, então eu vou colocar no quarto dessa pessoa a luz branca quente. Cuidado, porque essa mudança pode ser uma mudança tão drástica na cultura de luz que a pessoa tem, que você pode produzir o efeito contrário, tá? Então, o que a gente pode dizer é que hoje tem surgido inúmeros conceitos. Outro conceito de aplicação em projeto tem muito a ver com temperatura de cor, o tal do ciclo circadiano. A gente vai falar um pouco do ciclo circadiano no final, mas só para vocês terem uma ideia, né, hoje a gente trabalha em iluminação artificial, tentando imitar a temperatura de cor do sol durante todo o período do dia. Então, de manhã, uma luz mais amarelada, no meio-dia, uma luz mais branca fria, no final do dia, uma luz mais amarelada também. Por quê? Porque existem situações de trabalho em que a pessoa não tem acesso à luz natural e isso interfere muito no ciclo circadiano da pessoa, que é realmente ela ter a percepção da luz natural e gerar os hormônios necessários para repousar ou para produzir, né? A pessoa sem essa visão da luz natural fica completamente perdida o ciclo circadiano dentro dela, né? E a gente consegue hoje, com a iluminação artificial, tentar reproduzir. Eu vou falar um pouco mais do ciclo circadiano no final, eu sei que tem uma pergunta de ciclo circadiano, a gente se aprofunda mais nisso. Mas o que é importante assim dizer que hoje toda essa evolução da tecnologia trouxe uma quebra assim de vários paradigmas e conceitos, né? Então não que a gente está largando os conceitos tradicionais, mas a gente está criando vertentes cada vez maiores para cada conceito. Então quando a gente fala temperatura de cor, não é uma coisa fixa, martelada. Temperatura de cor é isso. Mas você pode trabalhar agora dessa forma e daquela forma de acordo com a necessidade ou o seu cliente, tá? Então, acho que esses três pontos, a questão de aprender a trabalhar com corpo RGB, a questão da melhora da luz branca, né, que é coisa praticamente recente, e a questão da mudança dos aspectos conceituais do projeto, foram realmente mudanças que vieram fortes e com o LED mesmo.